título, porque ele é simplesmente fascinante. A palavra de Deus diz assim: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte, todo outeiro serão abatidos. O que é tortuoso será endireitado, e o que é escabroso aplanado, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade juntamente a verá, pois foi a boca do Senhor que o disse. Diz uma voz: clama, e eu disse, que hei de clamar? Todos os homens são como a erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva, e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, e caem as flores, mas a palavra do Senhor, do nosso Deus, subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um alto monte. Tu, anunciador das boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: aqui está o vosso Deus. O Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. O seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho, nos seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele guiará mansamente. Quem mediu com a concha das mãos as águas, ou tomou a medida dos céus aos palmos? Quem recolheu numa medida o pó da terra, ou pesou os montes e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor, e que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho, para que lhe desse entendimento, e lhe mostrasse o caminho certo, e lhe ensinasse a sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho do conhecimento? Certamente, as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como pó miúdo das balanças. Ele pesa as ilhas como se fossem fino pó. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera sem valor e menos do que nada. A quem, pois, farei semelhantes a Deus? Com que imagem o comparareis? O artífice grava a imagem, e o ourives cobre de ouro, as cadeias de prata funde para ela. O pobre demais, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se apodrece. Ele busca um artífice sábio para gravar uma imagem que não se pode mover. Não sabeis? Não ouvis?
Ou desde o princípio não vos foi notificado isto mesmo? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele estende os céus como cortina e os desenrola como a tenda para neles habitar. Ele faz voltar ao nada os príncipes e recua a nada os juízes da terra. Mal são plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, quando ele sopra sobre eles, e secam-se, e um redemoinho os leva como palha. A quem me farei semelhante para que lhe seja semelhante, diz o Santo? Levantai ao alto os vossos olhos. Quem criou todas as coisas? Aquele que faz sair o exército de estrelas, uma por uma, e as chama pelo nome, por causa da grandeza das suas forças e da fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Porque dizes, ó Jacó, e tu reclamas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e a minha causa passa despercebida ao meu Deus. Não sabes, não ouvistes? O Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa e nem se fatiga, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fatigam, e os jovens tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Palavra do nosso Deus. Pai, fala-nos através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A questão acerca de quem é Deus é certamente a questão mais importante na vida de uma pessoa. Se a nossa visão de Deus for pequena, a nossa visão dos problemas será grande. Mas se a visão de Deus for grande, a visão dos nossos problemas será pequena. Portanto, pensar acerca de quem é Deus é vital para a nossa vida. E há várias crenças sobre quem é Deus ao longo dos séculos. Há pessoas, por exemplo, que imaginam Deus como um ser impessoal. Um Deus que não pode ter relacionamento conosco. Um Deus tão ocupado com tantas questões do mundo. Como é que um Deus tão ocupado, tão atarefado com tantas situações no mundo vai se importar com o ser humano? E há pessoas que têm essa visão de um Deus impessoal. Outros têm a visão de Deus como sendo um Deus distante. Um Deus que não se importa conosco. Um Deus que não se preocupa, que não tem, na verdade, a atenção, porque preocupação é uma expressão da humanidade, não pode ser colocada em Deus. Como é que Deus, um Deus tão grande, será que Ele está atento às necessidades que eu tenho com os meus filhos, com a minha saúde, com o problema da minha casa, com o problema do meu casamento? E há muitos que, movidos pela visão de um Deus distante, chegam à seguinte conclusão: Deus não se importa comigo. Deus não se importa com os meus dramas pessoais.
Há aqueles que veem Deus com uma visão de um Deus finito, que pode algumas coisas, mas não pode tudo. A expressão, por exemplo, utilizada, nem Deus pode, reflete, retrata a visão de um Deus finito. Há uma expressão que é atribuída ao engenheiro que desenhou o Titanic, que afundou lá pelos idos dos anos 20 do século passado. E é uma frase que é atribuída ao construtor daquela embarcação. É atribuída a ele. Eu não sei até onde há veracidade dessa afirmação. Mas a afirmação é a seguinte: depois de ter desenhado e ter construído o Titanic, o maior transatlântico do planeta naquela época, projetado para singrar o mar a uma velocidade espantosa, feito de tal forma e projetado de tal forma que se aquele navio batesse em um iceberg de frente, ele não afundaria, com comportas que se fechavam de tal forma que permitiam que o navio pudesse chegar até o porto mais próximo e ser restaurado. E é atribuída a ele a seguinte frase: este navio nem Deus afunda. Uma visão de um Deus finito, de um Deus que pode tudo, que pode algumas coisas, mas não pode tudo. Talvez alguns tenham essa visão de Deus, de um Deus finito. E você sabe qual foi o destino que teve o Titanic. É claro que o navio não afundou como uma manifestação do poder de Deus diante da fala daquelas pessoas, claro. Mais de 1000 pessoas que morreram, jamais o Senhor faria isso para responder a uma insanidade de alguém que eventualmente pudesse ter dito tal coisa. Mas isso reflete a visão que muitos têm de um Deus finito. Pode muito, mas não pode tudo. Você já ouviu isso? Isso nem Deus pode, nem Deus resolve. Essa situação nem Deus muda. Reflete a visão equivocada de um Deus finito. Mas há ainda uma outra compreensão de Deus. É o Deus que é uma energia, uma força, como a energia elétrica, que é também uma visão equivocada de Deus. Nessa manhã, irmãos, nesses próximos minutos, eu quero me debruçar neste texto, belíssimo, que vem na instrumentalidade de Isaías, o maior profeta do Antigo Testamento. E ele discorre no capítulo 40, sob a égide de inspiração do Espírito Santo, para nos mostrar quem é o Deus da Bíblia, o Deus a quem servimos, o Deus que esta igreja prega. Quem é o Deus da Bíblia? Esse capítulo, portanto, trata disto. Trata inicialmente da libertação do povo de Deus do cativeiro, e o Senhor usa o profeta para mostrar ao seu povo quem é Deus. Como é que você tem visto Deus? Será que você tem visto Deus como um Deus impessoal? Será que você tem visto Deus como um Deus distante? Há pessoas que muitas vezes, por conta de verem Deus de uma forma distante, nutrem no coração uma certa mágoa contra Deus. Deus não está me vendo? Deus está indiferente aos meus problemas? Deus está distante da minha realidade? Como é que você tem visto Deus? Então eu quero, irmãos, nessa manhã, sacar do texto pelo menos 5 expressões que nos ajudam a compreender quem é o Deus da Bíblia. Em primeiro lugar,
O Deus da Bíblia é poderoso. Poderoso. Verso 10. O Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. São expressões messiânicas, falam de Cristo, sim, mas refletem inicialmente a visão que Isaías nos deixa de um Deus poderoso, mas não apenas poderoso. O Deus da Bíblia é todo-poderoso. Como disse no início, irmãos, se nós tivermos uma visão pequena de Deus, teremos uma visão gigantesca dos nossos problemas. Se tivermos uma visão da grandeza de Deus, nós teremos uma visão pequena dos nossos problemas. Tudo tem a ver com a maneira como você e eu vemos o Deus da Bíblia. Comigo até aqui? Por exemplo, eu leio aqui no capítulo 64 de Isaías, no verso 4, quando Isaías diz assim: desde a antiguidade jamais se viu, ou jamais se ouviu, ou se percebeu um Deus como nosso Deus, que trabalha para aquele que nele espera. Sabe o que é isso? Quando a minha visão está voltada para Deus, o meu coração se aquieta. Quando eu tenho uma visão da grandeza de Deus, meu coração é tomado por paz. Mas quando isso não acontece, a pessoa vive em aflição, em angústia, em ansiedade, em perturbação, intranquilidade. O Deus da Bíblia é o Deus poderoso. Você crê nisso, irmão? Segundo lugar, o Deus da Bíblia é o Deus provedor. Verso 11 há uma analogia com o pastor. Como o pastor apacentará o seu rebanho, nos seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, as que amamentam ele guiará mansamente. Não apenas poderoso, mas também terno, provedor do seu povo. Este fato, pintado aqui no versículo de número 11, com cores candentes, mediante a figura do pastor que cuida ternamente do seu rebanho, nos mostra o Deus da Bíblia, que é um Deus provedor, que cuida de nós como o pastor na Bíblia cuida das suas ovelhas. Deus provedor. Um Deus que nos permite chamá-lo de Pai. Que coisa maravilhosa. Um Deus que me permite ter um relacionamento íntimo com Ele. Eu não preciso ir a um lugar específico para falar com Deus. Eu não preciso vir à igreja para falar com Deus. Eu posso falar com Deus a todo momento, em todos os lugares. Na fila do banco, dirigindo, deitado, caminhando. Você que sai para caminhar, fazer ginástica, você pode falar com Deus no seu banheiro, tomando banho. Levantar a sua voz e glorificar a Deus, porque é um Deus próximo, é um Deus que se importa, irmãos. Isso muda a nossa cosmovisão. Comigo até aqui, irmãos? Quantos estão comigo? Glória a Deus. Deus provedor que não nos dá tudo que nós queremos.
mas nos dá tudo o que precisamos. Porque muitas vezes a gente quer uma coisa e Deus não vai estar como um garçom para nos servir, que é uma visão equivocada também. Uma expressão muito típica dessa visão equivocada de Deus é: eu determino, Deus, que o Senhor me dê. Você que é filho, que é pai, pensa se o seu filhinho chegar lá, 5 aninhos, quer bala, e a mãe diz assim: bala antes do almoço não pode. Aí pensa bem, aquele pirralhinho levanta o dedo assim: papai, mamãe, eu determino que você me dê. Tem pai que diz assim: então tá bom, meu filho, mas eu não faria isso. Eu chamaria meu filho para ter uma conversa no gabinete e chupar, comer jujuba de pimenta. Mas é a visão que às vezes a gente tem de Deus. Um Deus que está como um grande garçom para nos servir. Deus não nos dá tudo o que queremos, mas Ele dá aquilo que a gente precisa. Terceiro lugar, quem é o Deus da Bíblia? O Deus da Bíblia é exaltado acima de todas as coisas. A palavra de Deus diz no verso 12, começa com uma pergunta de reflexão, de comparação. Quem mediu com a concha das mãos as águas, ou tomou a medida dos céus aos palmos? Quem recolheu numa medida o pó da terra, ou pesou os montes e os outeiros em balanças? Que figura extraordinária! O Deus que mediu as águas na concha da sua mão. Eu fui fazer um levantamento e descobri o seguinte: os cientistas calculam, olha que coisa interessante, calculam que os oceanos da Terra tenham 1.332 milhões de quilômetros cúbicos de água. Sabe o que é isso? Nem eu. 1.332 milhões de metros cúbicos de água. E a minha Bíblia diz que Deus tem tudo isso na concha da sua mão. O Deus Todo-Poderoso. O Deus acima de todas as coisas. Que figura extraordinária. Aquele que recolheu numa medida o pó da terra, que pesou os montes e os outeiros. Esse é o nosso Deus, o Deus acima de todas as coisas. E diante de quem eu posso me ajoelhar e dizer assim: Pai. Você já viu a expressão de Efésios, de Gálatas 4, quando fala assim: Abba, Pai? Você sabe que Abba é uma forma carinhosa de falar de Deus, paizinho. Para minha nora lá no Nordeste é painho, paizinho. Ou seja, uma expressão que aponta para a intimidade que nós podemos ter com esse Deus. O Deus acima de todas as coisas. É esse o Deus a quem nós servimos. Agora, quando nós compreendemos isto, irmãos, o nosso coração não vai se aquietando? Salmo 46. Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso
refúgio, vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra, e por aí o texto vai, e a seguir diz assim, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Sabe o que é isso? Fica preocupado não, eu sou Deus. Pensa nessa figura, 1.332.000.000 de metros cúbicos, de quilômetros cúbicos de água, na concha da mão do Senhor dos Exércitos. Isso é forte demais, irmãos. Aleluia. Quem é o Deus da Bíblia? O Deus da Bíblia é o Deus que sustenta o mundo. Olha que afirmação magnífica do verso 22. Ele está assentado sobre o círculo da terra. Uma outra tradução fala, o globo da terra. Está assentado sobre o globo da terra. Agora, olha o mistério. Ao longo dos séculos, surgiram algumas ideias sobre a forma da terra. Por exemplo, na Índia, a terra era vista como um semicírculo, sustentado por 4 tartarugas. E quando uma delas se movia, então isso gerava terremotos. Era a visão que se tinha na Índia. Na Idade Média, a visão que se tinha da terra é de que a terra era plana. E quem viajasse até o seu limite, cairia em um abismo. Por isso, as incursões náuticas não aconteciam. Porque olhar para o horizonte e ter uma ideia da terra plana, o que é que tem depois? É um abismo. Era a visão da Idade Média. Agora, foi um camarada chamado Eratóstenes. Nome interessante para você dar para o seu filho. 250 anos antes de Cristo, foi o matemático que provou que a Terra era esférica. 250 anos antes de Cristo. Ele era matemático, geógrafo, ele que criou o astrolábio esférico, e foi um método muito simples. Você sabe como ele usou, que ferramentas ele usou para comprovar a sua teoria da esfericidade da Terra? Quem é que já ouviu falar desse camarada? Ninguém, Marcos já ouviu falar? Eu vou repetir esse nome lindo, Eratóstenes. E ele utilizou uma vara. Ele afincou em várias partes da Europa, e naquela hora precisa, em cada local, ele percebeu a variação da sombra. E chegou à conclusão de que a Terra era esférica, 250 anos antes de Cristo. Mas Isaías, 500 anos antes de Cristo, está dizendo, irmãos, verso 22, ele está assentado sobre o círculo da terra. Não precisamos de Eratóstenes. A Bíblia já estava dizendo. Você já tinha prestado atenção nesse versículo? Quem é que tinha prestado atenção? Ninguém. Ali. Anota esse texto. Anota esse texto para aqueles camaradas que tentam, de alguma forma, ridicularizar a Bíblia. Diga para ele assim: você conhece Eratóstenes? Mas tem que falar assim, ó.
enche o peito e diz assim: amigo, você conhece Eratóstenes? Ele falou assim: era o quê? Aí você vai dizer: foi um camarada que viveu 250 anos antes de Jesus. E ele que formulou a ideia da esfericidade da Terra. Para não ficar complicado assim, que a Terra era redonda. Aí o camarada vai pensar assim: poxa, ele sabe muito, hein? Mas não para aí. Aí você vai dizer assim: mas o mais importante é que a Bíblia já falava sobre isso 500 anos antes de Cristo. Aí ele vai dar um glória a Deus, se for crente. Está me entendendo, irmãos? Quem é o Deus da Bíblia? É o Deus que sustenta o mundo. Tem os oceanos na concha da sua mão, está sentado sobre o círculo da terra, ou o globo da terra. Esse é o nosso Deus. Por fim, comigo até aqui, irmãos, quem é o Deus da Bíblia? O Deus da Bíblia é o Deus que se importa comigo e com você. Certamente há pessoas aqui passando por problemas. Nós vamos orar por você no final desse culto. Problema de saúde, na sua vida ou na sua família. Problema na sua casa, você irmã querida, e seu marido não é crente. E só Deus sabe o malabarismo que você precisa fazer para vir à igreja. Você é marido cuja esposa não é serva de Deus. Você pai que tem um filho, ou mãe que tem um filho que enveredou por um caminho tortuoso, tem trazido tanta tristeza para o seu coração. Tanta tristeza. Tanta angústia. Você que tem um problema sério no seu casamento. Você que tem decepções terríveis que lhe marcaram. O Deus da Bíblia é um Deus que se importa. Verso 27, seguintes. Porque dizes, ó Jacó, e tu reclamas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e a minha causa passa despercebida ao meu Deus. Não é isso que às vezes a gente fala? Estou passando por luta, Deus não está vendo. Isaías, ou Deus falando através dele, está dizendo assim: você, Jacó, por que diz isso? Não sabes, não ouviste. O Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa, nem se fatiga, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Em outras palavras, o Deus Criador de tudo, mas é um Deus sim que se importa com você e comigo. E o que é que Ele faz? Dá força ao cansado, e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam, se fatigam, e os jovens tropeçam e caem. E aí vem uma outra analogia, uma figura de comparação. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. A águia, irmãos, é uma ave extraordinária. Não é sem razão que é o emblema da nação mais poderosa do mundo, Estados Unidos. É uma águia, águia de cabeça branca. Que fascinante que é a águia. Determinadas espécies de águias podem voar em direção ao sol, porque é uma membrana
que cobre os seus olhos, de modo que ela não tem prejuízo em voar olhando para o sol. Eu li de algumas águias que chegam a alcançar quase 200 quilômetros no seu voo. E lá da altura, a águia vê uma presa. E ela mirou aquela presa. Então ela dá aquele mergulho. Tão rápido, tão veloz. E com as suas garras, prende a sua presa. E leva para o penhasco, para seu alimento e da sua cria. Isaías usa esta figura para nos dizer que o Senhor nosso Deus se importa conosco e renova as nossas forças. Quantas vezes nós estamos cansados e abatidos? Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E o que é que renova as nossas forças, irmãos? Quando nós temos a nossa intimidade com Deus. Não são poucas as vezes que nós nos ajoelhamos, abatidos, entristecidos, perplexos, intranquilos, pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aí você vem a um culto, e Deus coloca nos lábios do pregador aquela palavra que você estava precisando. Há um mistério no culto, irmãos, e na pregação, que é coisa de Deus. Cada um aqui com um tipo de situação, problemas distintos, mas o mistério está que a palavra pregada, ela é aplicada pelo Espírito Santo de forma personalizada. Às vezes eu ouço algumas pessoas que dizem assim, pastor, eu estava passando por tal problema, e aquela palavra sua, como me abençoou. E eu já entendi há muitos anos que isso é coisa de Deus, que é o Espírito Santo, e às vezes eu pensava assim, mas o que eu preguei não tinha a ver com a situação da pessoa. Mas eu entendi há muitos anos que é o mistério da palavra pregada e o Espírito Santo aplica de acordo com a necessidade de cada um. E quantas vezes nós chegamos para cultuar abatidos, alguns vêm pela força do compromisso. Eu tenho que ir. O corpo diz, não vai. Os pensamentos dizem, não vá. Mas a pessoa vem. E ela chega e ouve a palavra. Aí o Espírito Santo diz assim, está vendo? Estou falando com você. Quem é que já viveu isso aqui? Isso tem o nome mistério de Deus. Quando a palavra viva é pregada. Um Deus se importa conosco. Paulo diz isso quando prega lá no Areópago. Em Atos capítulo 17, verso 27, ele retrata esta ideia que Isaías nos fala. Ele diz lá no verso 27, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Irmão querido, o Deus da Bíblia, não obstante poderoso, provedor, acima de todas as coisas, que sustenta o mundo, mas é o Deus que se importa com você e comigo. E é a Ele que nós vamos orar nesse momento. Vamos ficar em pé.
Esta palavra falou ao seu coração? Você quer vir à frente para que Deus lhe renove? Saia do seu lugar, vem aqui, eu quero orar por você. O grupo já prepara aqui para cantar o louvor. Vem à frente.